Boa noite a todos. Eu sou Leila, todos aqui da casa já me conhecem, da casa de José o Carpinteiro. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho, de servir, porque principalmente quando nós fazemos um estudo que temos essa responsabilidade, aquele estudo ele é principalmente para nós. Quando a Ana me colocou esse título, eu já tinha visto, ontem eu até liguei, mas já tinha anotado também. Eu digo, aí eu vou encontrar muitas explicações para a minha vida pessoal também. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque quem que não vive hoje um drama familiar? Um drama no bom sentido. Será que todos aqueles espíritos que estão conosco, fazendo parte da nossa família, são espíritos simpáticos? Não é? Então aí a gente começa a se lembrar. E por que eu não me dou com fulano? Eu tento me aproximar, mas há sempre uma antipatia que nós não sabemos de onde é essa antipatia, ou o contrário também acontece, ou por aquelas pessoas estranhas que não são parentes consanguíneos nossos, mas que a gente tem uma afinidade muito grande. Tudo isso aqui nós encontramos explicação, e principalmente no Livro dos Espíritos, né? Que aí nos dá mais detalhes para que nós possamos compreender essas relações de simpatias, essas relações antagônicas com aqueles seres que estão dentro da nossa família consanguínea. Mas como eu sou assim dedicada, não é dedicada, eu gosto de fazer, esmiuçar o que o Evangelho diz. Eu vou começar com a parábola de introdução do Evangelho. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, tendo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição, aliás. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Depois eu vou esmiuçar essa parte. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo, Jesus, né? No caso. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 a 31, e Mateus 12, 46 a 50. Então, o que aconteceu? Estavam reunidos aquela multidão, porque havia aqueles irmãos que sempre estavam em torno de Jesus, como nós sabemos. Eles estavam fazendo as refeições. E seus parentes estavam lá fora. Então foram chamá-lo. Ó, seu pai e sua mãe estão lá fora. O que todos esperavam que ele fizesse? Vamos colocar a multidão para fora e mandar meus parentes entrarem, né? Mas ele teve uma reação diferente. Ele permaneceu, não. Quem é meu irmão, quem é meu pai, como ele cita aqui, né? São aqueles que creem no que eu digo, seguem meus ensinamentos. Foi o que ele diz fazer, né? E aí se gerou uma grande polêmica. Por quê? Porque aqueles que
duvidavam dos ensinos de Jesus, achavam que Jesus estava entrando numa contradição. Como é que ele prega o mandamento? Honrar pai e mãe. E agora o pai, a mãe dele está lá fora e ele não dá a devida atenção à sua mãe. Não é? Então, está uma contradição no que ele prega do que ele faz. Esse é o que o Evangelho coloca, né? E aí ele começa a discorrer que Jesus é a lei do amor, é a lei da caridade. Como é que ele podia ter uma atitude dessa? Né? Ele estava destruindo o que ele pregava? Não. Ele queria mostrar porque de todos os episódios que aconteciam no decorrer das pregações dele, ele procurava tirar o ensinamento e dar esse ensinamento para aquela multidão que o perseguia. Só que nem sempre aquelas pessoas estavam devidamente preparadas para entender a mensagem que ele trazia. Não é? Por quê? Ele amava a todos igualmente. Ele era o amor, ele era a caridade. Ele não fazia distinção entre o pobre, o rico, passando para os dias atuais, o negro, o branco, todos eram considerados seus irmãos. Só que a multidão não tinha ainda as condições espirituais, vamos assim dizer, de entender que Jesus abraçava a todos que o seguiam, sem distinção, né? E aí, eles não tinham ainda também a noção da missão de Jesus. Nós vamos entrar aí na parte da família de Jesus. Os ensinos não citam muito, mas Jesus tinha 3 irmãos, não sei de cor os nomes. Mas a própria família de Jesus, os seus irmãos, não o consideravam o Cristo, não tinham noção exata da missão que ele tinha na Terra. Então, o que acontece? Eram irmãos consanguíneos? Eram filhos de Maria. Aí o Evangelho também cita Maria, mãe de Jesus. Ela tinha aquele amor maternal por Jesus? Tinha. Mas o próprio Evangelho diz que ela não tinha a noção exata da missão de Jesus. Nos momentos derradeiros de Jesus, ela, como mãe, sofreu muito com tudo que lhe acontecera. Mas ela não tinha ainda a dimensão exata da missão de Jesus na Terra. E seus irmãos, muito menos. Os irmãos achavam que ele se perdera no espírito, como diz o Evangelho, e seus irmãos, em alguns momentos, também se colocavam contra as pregações que ele fazia. Ficavam, como diz aqui, ao lado dos adversários. E, como nós sabemos, Jesus, naquela época, tinha um monte de adversários, porque ele pregava sempre a caridade, a justiça, aquelas coisas todas que nós já sabemos, né? Então, os seus irmãos consanguíneos não o consideravam como um irmão. E Maria, mais uma vez, ela não entendia bem. A gente não pode avaliar, mas eu estou seguindo o que eu li aqui no Evangelho. Ela não tinha a dimensão exata da missão de Jesus como mestre maior que morreu para nos salvar, né? E quem fala isso, segundo o Evangelho, é João, evangelista, numa parte da Bíblia, e depois Marcos também cita a hostilidade, que é a palavra que ele usa,
A hostilidade, Marcos, numa parte da Bíblia, Marcos fala da hostilidade que os irmãos de Jesus tinham com ele. É uma coisa, porque na nossa cabeça, pelo menos na minha, eu achava assim, poxa, se vieram com a missão de ser irmão de Jesus, eles tinham que ter uma certa compreensão e ajudá-lo. E aí ainda diz que nenhum dos irmãos seguiu seus ensinamentos. Nenhum dos irmãos de Jesus. Nenhum dos irmãos de Jesus foi nas pregações, né? Interessante esse fato. Como eu já disse, sua mãe o amava, Maria, mas ela não tinha a noção exata da missão de Jesus, né? E aí nós vamos ver que Jesus, aí vocês vão pensar assim, poxa, mas Jesus, se Jesus pregou amar pai e mãe, como é que ele tem uma certa, entre aspas, indiferença pela sua mãe? Ele não tinha essa indiferença, ele amava a todos. Só que ele veio com aquela missão de pregar. Então, como diz aqui, ele não parava muito em casa. Teve aquele período que ele andou sumiço, do 13 aos 33, né? Ele foi pregar, porque era a missão dele. Não é que ele fosse um filho rebelde. Ele estava cumprindo o que estava escrito. Ele tinha que fazer as suas pregações. Né? Tem até uma música da evangelização que fala dessa pregação. E a mãe dele tinha uma ternura por ele, assim como ele, como um bom filho. Como é que ele pode ser Cristo e não gostar da sua mãe? Ele amava a sua mãe. Mas naquele momento, a sua missão maior era pregar o evangelho, o amor, a caridade. Entende? E aí, ele fala que em todas as suas passagens, em todos os momentos que ele tinha a oportunidade, ele ia pregar. Então, dessa passagem de um monte de gente, aí eu digo assim, quando a gente lê no primeiro momento, poxa, um monte de gente querendo entrar, ele não deixa, não estou me reportando ao início da leitura, ele não deixa a família entrar, deixou a família e preferiu não, porque ele sabia, aquela era a família consanguínea, mas não era a verdadeira família espiritual, que nós vamos entrar daqui a pouco na questão. Aquela não era a sua verdadeira família espiritual. Aí entra a grande questão da parentela corporal, que é o X da questão nossa, e a parentela espiritual. Então, ele começa dizendo, geralmente, numa família, encarnam espíritos simpáticos. O que são os espíritos simpáticos? São espíritos que já têm uma certa afinidade e que já têm algumas experiências de encarnações anteriores. Porque vocês já pensaram, vejam bem, aí eu parei para pensar, já pensou se na minha família só reencarnasse junto comigo os meus inimigos todos, que eu plantei em outras vidas? A gente não iria aguentar. Eu não aguentaria. Tendo um ou dois, a gente já fica triste, a gente às vezes fica magoado. Poxa, eu estou sempre fazendo alguma coisa para o fulano, ciclano, e a gente só recebe lambada, né? Eu acho que cada um de nós se pergunta, poxa, por que minha irmã? Por que meu tio? E a gente está sempre fazendo, na maioria das vezes, a gente tem um mínimo de compreensão, porque somos imperfeitos, né? A gente está sempre cedendo a vez, mas a gente não consegue ter aquela afinidade, né? Então, ele começa falando, na maioria das vezes, os espíritos que encarnam numa família são espíritos simpáticos e
eu creio também, vêm às vezes da mesma família para se ajudarem mutuamente, certo? Não é uma regra. A gente não pode querer ditar regras, porque quem determina as nossas necessidades encarnatórias é Deus. E, na maioria das vezes, o que acontece? Reencarnam numa mesma família espíritos antagônicos, que foram inimigos, que vêm inimigos de várias reencarnações. E quando a gente vê esses romances espíritas, a gente aí, eles falam muito dessa fase, né? Os milhões partidos, espíritos que tentam, às vezes, reencarnar. Lembro de um caso que o mesmo espírito tentou reencarnar com a mesma mãe mais de 10 vezes. E todas as vezes que esse espírito queria reencarnar, a mãe o abortava. E ele tinha a necessidade de resgate com essa mãe, até que, por determinação do alto, os espíritos a colocaram na cama, quase que praticamente com deficiência, paraplégica, para ela poder levar a gravidez até o fim e poder dar chance àquele espírito. E muitas das vezes a gente também vê dentro da nossa família ou de famílias que a gente conhece, filhos e mães, pais e filhos, irmãos com irmãos que são verdadeiros inimigos. Aí a gente tenta saber por quê. Um sempre é mais tolerante que o outro, mas não consegue obter uma resposta. Poxa, eu faço tudo pelo meu irmão, eu deixo pela minha irmã, e não consigo estabelecer uma relação de afinidade. E a gente fica triste. Se a gente tem um pouquinho, quando a gente tem um pouquinho mais de compreensão, a gente fica triste porque a gente está sempre cedendo para tentar harmonizar, tentar com que com aquele quadro se modifique, e a gente não consegue. Aí como é que a doutrina vai explicar isso? Todas essas questões nós sabemos. Se estudarmos, livros dos espíritos vão nos clarear todas essas perguntas que fazemos direto. Então, reencarnam espíritos simpáticos, reencarnam numa mesma família, mas também reencarnam espíritos que não são simpáticos. Aí nós perguntamos, por que reencarnam esses espíritos que não são simpáticos? Porque ali se faz necessário que se cumpra a lei do amor, que se façam os reajustes, né? E a gente estudando, às vezes lendo romances, alguns filmes, a gente vê que os espíritos pedem para quebrar esse sentimento nocivo, mas tem sempre um que é mais difícil, ou às vezes os dois são difíceis de se quebrar, mas um dia esse sentimento de hostilidade entre os membros de uma família, entre dois, pai, mãe, filho, isso tem que acabar, né? Então, a gente, quando percebe que tem esse sentimento, se a gente tem um mínimo de compreensão, a gente tem que procurar perdoar. Aí entra o perdão. Mas aí eu já ouvi de pessoas também da minha família que diz assim, Leila, eu tenho muita dificuldade para perdoar. Eu não consigo perdoar. Me fez uma vez, já era. Eu não esqueço. Aí vários oradores, várias coisas que a gente já viu aqui, viu nos ensinamentos, nos fala. Quando a gente perdoa, a gente tem que perdoar de coração. Claro que o perdão, o sentimento que eu tenho por um filho, não vai ser igual àquele que, de alguma forma, entre aspas, tentou me prejudicar.
mas eu não vou alimentar dentro de mim aquele ódio, aquele rancor por aquela pessoa. Eu tenho que entender, e é isso que eu tenho me batido muito, que cada um está num grau de evolução. Então, se a gente está um pouquinho estudando o Evangelho, os ensinos de Jesus, a gente não vai alimentar esse ódio no coração. A gente vai procurar entender que aquele ser que às vezes tanto nos prejudicou, ele ainda não acordou. Ele ainda está naquele mundo e, de repente, não vai ser nessa encarnação que ele vai conseguir dar um passo mais extenso. Ele vai ter que esperar para realmente perdoar de coração, né? Porque não é fácil. Quando alguém nos faz algo mal, a gente fica magoado. Somos humanos, somos imperfeitos. Não sabemos lidar ainda com esses sentimentos. Mas a gente tem que lutar. Se a gente está dentro de uma casa espírita, se a gente está estudando o Evangelho, a gente tem que lutar conosco mesmo para a gente vencer esses sentimentos antagônicos. Então, aí ele começa a discorrer sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. O que ele fala? Que os laços de sangue não criam laços entre os espíritos. Ou seja, não é porque eu sou filha do meu pai, filha da minha mãe, como todos nós somos, que vai ter aquela parentela espiritual. Não. Por quê? Porque os laços consanguíneos são fatores biológicos, né? São fatores biológicos. O pai e a mãe nos fornecem os genes, os cromossomas, para que o feto seja formado. Agora, o espírito tem que ter uma ligação de vidas anteriores. Tem que ter uma ligação. Por quê? Porque a afinidade, a simpatia vem daí. São espíritos que já vêm juntos, se ajudando mutuamente para que possam evoluir, que é a nossa lei de progresso, é a evolução. Então, o simples fato de termos parentes consanguíneos não significa que eles sejam nossos parentes espirituais. Porque o que acontece? Quantas vezes nós somos afinizados com pessoas estranhas que não têm o nosso sangue, não é? Você conhece uma pessoa na rua, às vezes, comigo já aconteceu, pela primeira vez, mas você sente uma afinidade com ela, parece que você já a conhece há anos, há tempos, e você lida dentro da sua casa com parentes seus que são completamente diferentes de vocês. E às vezes a gente tenta, porque a gente quer o bem dos nossos parentes. A gente tenta ajudar de alguma forma e somos mal interpretados, né? Eles não entendem, mas ela é muito boba, ela é isso, ela é aquilo, quer bancar a irmã Paula, né? Nos dão um apelido. Por quê? Porque a gente tenta quebrar esses laços. Porque a parentela espiritual, como ele diz aqui, não é a mesma que a parentela corporal. Porque o nosso pai biológico, a nossa mãe biológica, ela fornece o material genético, os genes. Mas nem sempre significa que eles são da nossa parentela espiritual. Aí vocês vão perguntar assim, devia ser. Se é pai, mãe, irmão, irmã, irmão com irmão, tinha que nascer todo mundo na parentela espiritual, não é isso? A gente não pergunta, é isso? Por que não faz todo mundo simpático, afinizado? Por quê?
porque nós temos que aprender a conviver com essas diferenças e, de repente, esses irmãos estão precisando reencarnar naquela família para que nós possamos, de alguma forma, ajudá-los, ou eles nos ajudarem, né? Então, há necessidade, porque se lembram no início que nem sempre numa família todos são simpáticos. E quando acontece, como acontece na maioria das vezes, espíritos não simpáticos, é porque foi uma determinação de Deus. Havia necessidade que aqueles espíritos se reencontrassem, né? Não vamos generalizar. Aí ele ainda diz assim: o corpo procede do corpo. Nosso pai, nossa mãe nos dá os elementos biológicos na nossa formação. Mas o espírito não procede do espírito, porque quem criou o espírito foi Deus. Essa é a grande questão, né? O corpo é gerado, a mãe, durante os 9 meses, se tiver uma gravidez normal, e vai ter o seu bebê. Agora, o espírito é criação de Deus. Foi Deus que nos criou. Simples, ignorantes, e através das sucessivas reencarnações que todos nós já tivemos, nós vamos galgando um aprendizado, dependendo do nosso esforço, dependendo do nosso mérito, dependendo da nossa vontade. Não é isso? Geralmente, ele volta a enfatizar aqui que, geralmente, numa família, reencarnam espíritos simpáticos, que já vêm com algumas experiências e já tiveram outras reencarnações para se conhecerem melhor. E quando acontecem essas antipatias que nós temos dentro da nossa família, essas antipatias também já vêm de encarnações anteriores. Olha só que interessante. Ele fala isso. Algumas coisas aconteceram e para que se desse a lei do perdão, a lei do amor, eles vieram nessa família para quebrar esses laços. Aí eu pergunto a vocês, será que sempre esses laços a gente consegue quebrar? Algumas vezes sim, acredito que sim. Mas também acredito que algumas das vezes a gente não consiga quebrar, porque eu sinto assim, numa relação, não sei se vocês concordam, tem sempre um que é mais resistente, né? Mesmo não precisa ser espírita, não. Sendo de uma outra religião qualquer, tem sempre um que cede mais, que procura entender mais, mas o outro está ali relutante. E eles falam assim, eu não sei por que meu irmão, geralmente entre irmãos, não sei por que meu irmão é assim comigo. Eu faço tudo para tentar entendê-lo, compreendê-lo, estou sempre disposta a ajudá-lo, mas ele não consegue quebrar essa relação de antipatia que ele tem. Só que, na maioria das vezes, nós não entendemos que essa relação já vem de outras vidas. E aí, muitas das vezes, um reencarna, o outro reencarna, para que reencarnam na mesma família, para que se dê o perdão, mas ainda há uma certa dificuldade de um deles, ou às vezes dos dois, em quebrar essa antipatia. E às vezes a gente lida com certas coisas que a gente hoje vê na televisão, né? Que a gente, como bom cristão, independente da religião, a gente fala. Como é que teve coragem de fazer isso? Com o próprio familiar, né?
que agora você liga a televisão, a gente vê notícias terríveis, que parece que a gente está fora do contexto, né? Pai, filho, que mata a mãe, essas coisas terríveis que a gente vê no dia a dia. Então, como é que isso ainda acontece? Mas nós não podemos nos desesperar e perder a esperança, porque o nosso planeta está em transformação, está se transformando num planeta de regeneração, né? É um planeta de provas, de expiação, e nós temos que melhorar a nossa condição. Só vai voltar para a Terra quem tiver melhorado. Os espíritos dizem isso. Ah, mas eu não estou sentindo essa regeneração. Muito espírita diz isso, né? Ah, eu não estou sentindo essa transformação. Mas ela já começou a acontecer. É um processo lento? Ah, porque nós somos imediatistas. Nós queremos ver resultados rápido, mas não é assim. A lei de Deus, ela vai devagar. E as coisas estão acontecendo. Então, que nós possamos fazer o nosso papel enquanto cristãos. Trabalhar no bem, trabalhar na caridade. Se temos alguma diferença com os nossos familiares, procurar entendê-los e fazer a nossa parte. Se aquele que nos tem uma relação antagônica não quer fazer a parte dele, oremos por ele, porque ele está precisando de ajuda, né? É isso que a gente tem que botar na nossa cabeça. Os verdadeiros laços familiares são compostos pela simpatia que a gente tem em estar com o outro, em nos sentir bem, mesmo que a gente tenha diferenças de ideia, mas a gente se sente bem em estar presente, estar junto, em conversar. Tudo isso faz parte desses laços. Aí ele ainda cita que seres nascidos de pais diferentes, isso acontece com todo mundo, comigo acontece. Eles são como irmãos, têm amigos, têm primos, ou alguma relação de pessoas que estão próximas, que eles parecem que são irmãos, porque eles se entendem, eles se compreendem, eles se ajudam. É uma relação de amor. Então, como eu já disse, isso já vem de outras vidas, não é de agora, né? Porque ele ainda diz também, eu achei importante, que as pessoas que têm afinidade, elas se buscam entre elas. Você está no meio da multidão, mas você busca se encontrar com aqueles que te fazem bem, né? Porque a gente, quando não vamos falar o português comum, quando a gente não vai com a cara da pessoa, né? O que a gente, não fica a cara de fulano. A gente se afasta. A gente procura buscar quem nas nossas relações? Nas pessoas que nos dão prazer, que pensam mais ou menos como nós, que mantêm um diálogo saudável. Essas pessoas são os nossos, é a nossa parentela espiritual. Porque aí ele cita aqui a pluralidade da existência. Aí eu fui ler no Livro dos Espíritos, só que no Livro dos Espíritos são muitas perguntas que não caberia aqui discernir todo o tempo, não daria. Aí o que ele sintetiza aqui? Que nessas pluralidades das existências que todos nós já tivemos, nós buscamos até para nos ajudar, e Deus também coloca sempre no nosso caminho pessoas que vão nos alavancar, não é? Porque aí entra também o nosso livre-arbítrio, que é o preponderante da nossa doutrina. A gente sabe o que é o certo e o que é errado. Então, se eu estou imbuída de bons sentimentos, eu vou buscar pessoas que têm afinidade comigo, certo?
pessoas que me façam sentir bem. Então, eu vou buscar, porque com elas eu estou também aprendendo, eu estou buscando. E eu sempre falava com a minha mãe, sempre conversava. Quando você está com uma pessoa, pelo menos eu tiro isso para mim, que eu sinto que ela está num grau um pouco mais do que eu, da minha inferioridade, eu vou buscar aprender com ela. Eu não vou ficar com inveja, pô, fulano é metido. Não, eu quero aprender, eu vou sugar. Numa das ocasiões em que o Chico Xavier veio aqui, e eu sempre fui com a minha mãe nessas coisas, na Fundação Marieta Gaio, em Bom Sucesso. Aí todo mundo falava, o Chico Xavier é uma pessoa... Gente, quando nós chegamos perto do Chico Xavier, exalava perfume de rosas. Não sei se vocês já ouviram falar disso. A gente não precisa ser médium específico daquela modalidade, mas perto do Chico Xavier exalava um perfume de rosas. Quando eu fui a uma palestra com a Sueli Caldas Schubert, no Centro Espírita André Luiz, no Maracanã, que ela começou a discorrer sobre a passagem de Jesus naquela cerimônia do lava-pés. Não havia ninguém que parece que não visse aquele quadro que estava sendo discorrido, relatado por ela. O ambiente se tornou um quadro fluídico maravilhoso, que parecia que a gente estava vivenciando aquela situação. Então, quando há entrega da nossa parte, a gente vivencia esses momentos. Basta que a gente entregue o nosso coração, se livre dos pensamentos ruins e a gente se dedique a Jesus, porque ele chega através dos seus enviados, ele chega e nos propõe os ensinamentos. Quando o Divaldo faz as palestras dele, geralmente no André Luiz, ali, fazia, agora não sei se faz mais, fazia ali no Maracanã, quando chegava perto a parte final, em que havia a transfiguração dele, quando você olhava para ele, você não via o Divaldo, você viu o Bezerra. Você viu o Bezerra, o perfume de rosas, inundava o ambiente e ele começava a discorrer. Não havia naquele momento quem não se emocionasse com aquela mensagem, porque ali estava o verdadeiro mensageiro do Senhor através do Divaldo. Então, a gente aprende. O que eu relatei esses casos? A gente aprende que quando a gente se dedica ao amor, a amar o próximo, a gente tem um coração aberto para receber essas influências que o alto nos conecta. Mas para isso é necessário que a gente esteja de coração aberto para receber tudo isso que a gente recebe. E estamos terminando, ele fala ainda que a família espiritual são laços que se perpetuam através das diferentes encarnações que nós já tivemos e que ainda teremos. E que os laços corpóreos, aqueles que são só da matéria, findado o tempo de cada um, eles se apagam. Acabou a matéria, desencarnou, não havia uma relação de afinidade entre aqueles espíritos, cada um vai seguir o seu caminho. Olha que coisa bonita também, né? Quer dizer, nós todos que estamos aqui encarnados, temos dentro da nossa família espíritos que vêm conosco já há algum tempo. Ah, mas por que a gente não percebe isso, né, Rubens? Porque já pensou, alguém perguntou, por que a gente não se lembra, né,
que já foi meu parente naquela encarnação, e já foi ciclano, porque isso não iria nos ajudar em nada. Né? Porque a gente tem que amar a todos. Senão eu só iria amar, não, eu vou amar só a Luluzinha, porque a Luluzinha na outra encarnação foi minha irmã. Mas não vou amar a Soninha, porque a Sônia nunca cruzou o meu caminho. Então, por isso que quando a gente reencarna, há o esquecimento. Porque justamente o mérito está em a gente amar incondicionalmente a todos aqueles que estão no nosso caminho. O que é difícil, né, gente? Né, Sandra? Não é fácil. A gente fala assim... Pois é, se fosse fácil, era moleza. Né? E a nossa dificuldade, porque a gente reclama, eu me incluo nisso, tá? A gente esbraveja, poxa, fulano, eu estou sempre fazendo, ciclano, e está sempre me lascando. Mas a gente não pode se sentir derrotado. Fraquejar. Não pode fraquejar. Porque ali está o espírito... está aquele espírito que pediu para reencarnar naquele meio, para de repente ser ajudado. E eu faço análise, às vezes pensando sozinha, com tudo que acontece dentro da minha família. Eu me reporto, não comento com ninguém, eu me reporto à minha família. E eu conversava muito com a minha mãe. E minha mãe me dizia muita coisa. Minha mãe me dizia muita coisa. Então, a gente tem que entender aqueles que estão perto da gente. Porque se a gente tem um pouco mais de compreensão, a gente tem que dar a mão. A gente não pode virar as costas para eles. Condenar a gente, de uma certa forma, somos julgadores. Somos, por essência, erradamente. Mas sabemos que se eles estão ali, o que a gente puder fazer para ajudá-los de alguma forma, a gente tem que fazer. É o nosso papel de bom cristão, de estudante do Evangelho, de cristão, antes de tudo, né? E a gente tem que fazer o nosso papel. E eu sei que eu tive a felicidade de ter na minha família, e eu sinto que ela está aqui, a minha mãe, que me ajudou muito e me ensinou muita coisa. Eu agradeço a ela, agradeço aos espíritos amigos que têm me ajudado na minha caminhada e agradeço a todos. E que eu possa continuar a minha trajetória até o momento que for determinado, ajudando aqueles que pelas minhas mãos passam. Tive essa profissão de ser professora, não é por acaso, nós sabemos, né? E está até nas profissões que nós escolhemos quando encarnamos, cumprimos com o nosso papel. Mas que a gente possa amar incondicionalmente a todos que nos cercam, porque todos eles, de alguma forma, necessitam de esclarecimentos. E se a gente, de alguma forma, se sente como verdadeiro aprendiz do Evangelho, a gente tem que botar em prática. Não adianta eu saber decorar, eu vim aqui fazer uma explanação, mas na hora da minha prática, na minha vida cotidiana, eu não dar meu exemplo. É difícil, não é fácil, porque somos humanos, somos espíritos imperfeitos, estamos aqui buscando, nessa encarnação, crescer mais um pouquinho. Então, que Jesus possa nos dar a paciência, a benevolência, a coragem
o amor, para que possamos lidar com os nossos parentes. Porque nada é por acaso. Nós pedimos nessa encarnação tudo o que nós estamos passando. Muitas das vezes a gente sabe que pelo nosso livre-arbítrio a gente coloca no nosso caminho coisa que não deveríamos colocar. Mas que a gente possa, acima de tudo, saber lidar com aquele parente difícil, com aquele parente que precisa de auxílio, porque ele está com a sua mão estendida a nos pedir ajuda, a nos pedir um auxílio. Que Jesus nos abençoe e que possamos sair daqui refletindo um pouco mais, porque principalmente para mim, esse estudo foi muito importante. Graças a Deus.